Aleluia. Aceite, queridos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Enquanto a irmã Ana Clara toma um fôlego ali para cantar mais, vamos meditar aqui na palavra de Deus. Uns 30 minutos aqui, nesse encerramento. Quantos que estão aqui que vieram todos os dias? Levante a mão. Todos os dias. Os 5 dias. Maravilha. Glória a Deus. Os que estão aqui que vieram 4 dias, levante a mão. Os que estão vindo só hoje, levante a mão, primeira vez. Ah, maravilha. Tivemos aqui, né, pastor, 5 noites da igreja repleta. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de ler a palavra de Deus, eu preciso dizer algo aqui nesta noite. No dia, eu pedi liberdade aqui, o irmão, eu vou dizer aqui, o testemunho do irmão que aconteceu aqui. Depois ele vai contar aqui, ele, a esposa dele, mais detalhadamente. Mas a Ana Clara deu a saída, eu queria falar com ela aqui. Isso. Ah, tá. Na hora que ela voltar, eu vou estar falando aqui o que é, que tem a ver com ela. Meus irmãos, vamos para a palavra de Deus. Carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Carta que Paulo escreve a Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. Vamos estar lendo nesta noite. Aleluia. Eu vou ler aqui na versão corrigida isso. Diz assim a palavra de Deus: dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aleluia, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aí no capítulo 13, versículo 12 e 13 e 14, diz assim Paulo: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. E a igreja diz amém? Amém. Permita aqui mencionar aqui meu amigo pastor Davi, que foi poderosamente usado por Deus aqui na segunda-feira, com 2 ministrações do céu. O pastor Davi é um amigo que Deus nos deu já há mais de 10 anos, né? Numa tarde ali, pouco tempo que eu morava em Curvelo, apareceu de surpresa aqui na minha casa, pastor Davi e pastor Paulo Júnior, e isso há mais de 10 anos, e essa comunhão entrelaçou, e eu digo que ele é um amigo, como diz Paulo, que disse que estava atribulado, afligido, e o Senhor o consolou com a chegada do amigo Tito, e o Senhor sempre usa, né, o pastor Davi, ele sempre passa aqui, ele vai para casa da sogra em Corinto, ele passa por aqui, a gente toma um café, e tem sido uma consolação sempre um ano. Deus continue te abençoando, Senhor, a igreja ali em Mariana, onde serve como vice-presidente, grandemente. Queridos irmãos, vamos para a palavra de Deus. A minha mensagem nesta noite, meus irmãos, é de ânimo, é de fortalecimento para a sua fé, é para que você prosseguir. Quando eu falava com o Senhor, que eu queria pregar, trazer uma meditação dentro desse tema, perseverar é o sucesso, e saltou no meu coração durante todos esses dias uma palavra, e a palavra é: continue, continue, continue. O congresso termina hoje, o seminário termina hoje, então o que fazer depois do seminário?
como que vai ser a sua segunda-feira, os jovens adolescentes que amanhã cedo vai para o colégio, que à noite vai para a faculdade, que vai para o trabalho, ou como que vai ser? Tu vai esperar o próximo seminário? Tu vai esperar chegar o congresso da Umadecum agora? Não, é dia após dia, e o tema da minha mensagem é: se perseverar o sucesso, então continue, nada de parar, nada de estacionar, nada pode fazer, nada pode nos deter. Então é para te animar nesta noite. Pastor, tu vai trazer uma mensagem de alta ajuda? Não, eu vou trazer uma mensagem de ajuda do alto para a sua vida nesta noite. Pastor, tu vai trazer uma mensagem coachizada? Não, vou trazer uma mensagem cristocentrizada, para enfatizar no teu coração que ainda não é hora de parar. Esse tema, queridos, me faz lembrar de uma frase de Charles Chaplin, que dizia que perseverar é o caminho do sucesso. E quando eu li isso de Charles Chaplin em algum lugar, eu disse: não, biblicamente, perseverar não é o caminho do sucesso. O perseverar em si, ele é o sucesso aqui na terra. Sabe por quê, irmãos? Porque ao fim desta caminhada que nós iniciamos, ela não termina aqui na terra, ela termina quando Jesus arrebatar a igreja, quando nós chegarmos lá no céu. Enquanto você caminha aqui na terra, se tu estiver perseverando na palavra, perseverando na doutrina, perseverando na oração, perseverando em ser fiel ao Senhor, perseverar em seguir ao Senhor, você está tendo sucesso. E veio então à minha mente, ao meu coração, a carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, a carta aos Filipenses, carta essa que quando Paulo escreveu, e é uma carta fantástica, das 13 escrita por Paulo, é a carta que fala pelo menos 16 vezes a palavra alegria, regozijai-vos, é uma carta da alegria. Mas será que Paulo estava num resort? Será que Paulo estava num spa? Será que Paulo estava num palácio? Será que Paulo estava na sua casa confortavelmente? Não! Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, todos nós sabemos, aproximadamente no ano 62 depois de Cristo, ele estava preso. Ele estava preso. A carta de Paulo aos Filipenses é a mais cristocêntrica num aspecto relacional. Você vai me dizer: não, pastor, a carta mais cristocêntrica de Paulo é aos Colossenses. A carta de Paulo escreve aos Colossenses, está falando da supremacia de Cristo, mas a carta aos Filipenses é a que ele fala da relação de nós, olha aqui para mim, de crente com Cristo, porque ele diz no capítulo 1 e o versículo 21, para mim o viver, é que eu vou dizer, você vai dizer no Cristo, para mim o viver. No capítulo 2 e no versículo 5 ele fala: nós temos que ter o mesmo sentimento, ou o mesmo modo de pensar no 2 e 21 da carta aos Filipenses ele diz que nós precisamos de buscar as coisas em 3 e 14 ele diz que o nosso alvo precisa de ser, e no 4 e 13, que é um dos mais conhecidos da Bíblia, ele diz que a nossa força consiste em, porque nele podemos todas as coisas. É uma carta cristocêntrica, no aspecto relacional que Paulo escreve, quando ele estava preso, e quando começa a ler, ele faz as apresentações no verso 1 e 2, e quando ele começa a escrever o verso de número 3, dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós. Igreja, ele está escrevendo para a igreja de Filipos. Lembra quem é a igreja de Filipos? A igreja de Filipos está lá em Atos capítulo 16, quando ele chega lá, você conhece o texto, deixa eu só te lembrar, quando ele está indo para orar para cá, na casa da irmã Lídia, e ele então é interrompido vários dias por aquela jovem que estava endemoniada, que dizia: aí vai os homens, servos do Deus vivo, e ele incomodado com aquilo, ele repreende o demônio da vida daquela moça, que perde ali a capacidade que era demoníaca, de saber do futuro, espírito de adivinho. Qual o resultado disso? Ele foi preso, e você sabe da história bíblica em Atos 16, versículo 25, que ele juntamente com Silas, quando à meia-noite cantava e orava, houve um terremoto. Aí eu quero te chamar a atenção, que Paulo está escrevendo isso para a igreja, está escrevendo essa carta de Filipenses, para esta igreja, que ele iniciou, e que teve esse milagre extraordinário, só que aqui ele está falando de oração depois, ele diz verso 4, fazendo sempre com alegria oração por vós. Eu tenho certeza, pastor Edgar, que Paulo, quando orava preso, ao escrever a carta aos Filipenses, ele deve ter lembrado
lá em Filipos, eu estava preso com Silas, e enquanto eu orava e cantava, o que aconteceu? Os alicerces do cárcere se moveu. Talvez se fosse eu ia falar, não, Senhor, como aconteceu em Filipos, acontece aqui. Meu Deus, tu és o mesmo. Eu ordeno, eu mando. Só que nós temos que entender que Deus trabalha por propósito. Isso que é o sucesso, o propósito para a glória dele, aleluia. Nem sempre as cadeias vão abrir, nem sempre o milagre vai acontecer, nem sempre a doença vai embora, nem sempre você vai orar e a porta vai abrir, não, às vezes você vai continuar preso. Estou falando aqui por parábola agora, porque aqui quando Paulo orava, as cadeias de Filipos, agora que está preso em Roma, não aconteceu igual Filipos. E Paulo, porque ele perdeu a comunhão, porque ele estava em pecado, porque ele não estava tendo sucesso mais, não, ele explica no verso 12, por causa do propósito de Deus. Então eu posso parafrasear, é como se ele estivesse dizendo para a igreja de Filipos, aqui, não houve terremoto, mas mesmo assim eu orei, aqui os alicerces não tremeu, como aí tremeu porque Deus teve um propósito de salvar o carcereiro e toda a família. Aqui o alicerce não tremeu enquanto eu orei. Você está entendendo? Aqui não houve terremoto, não houve sobrenatural, mas mesmo assim eu continuei orando. Ele está dizendo, eu não parei de orar, porque o alicerce não tremeu. Eu não parei de orar porque o terremoto não aconteceu. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? Eu imagino que ele está dizendo isso, mas porém, eu quero que você saiba, eu estou parafraseando o capítulo 1, agora o verso 12, eu quero que vocês saibam, igreja de Filipos, eu dou graças a Deus por vocês, eu quero que vocês saibam, que eu preso, eu estou cumprindo o propósito de Deus, porque toda a guarda pretoriana foi evangelizada, 16 mil soldados, era toda a guarda, milhares foram evangelizados. Sabe o que Deus está dizendo? Às vezes o milagre não vai acontecer, mas tu continua orando. Às vezes a porta não vai abrir, mas continua testemunhando. Às vezes as coisas vão dar errado, tem dia que tu vai orar, vai preparar, vai jejuar, e não vai acontecer nada, tu vai ter um fracasso na mensagem, tu vai ensaiar, e vai dar problema no som, e você vai desentoar, vai entrar fora do playback, você vai pregar e ninguém vai aceitar Jesus, você vai orar e ninguém vai ser curado, você vai testemunhar, e alguém pode até debochar de você, mas Deus está dizendo, mesmo que isso aconteça, não pare, continue, aleluia. O que eu ia dizer no início aqui, eu vou dizer agora, porque nem sempre vai acontecer, pastor Rocha. A Ana Clara deve estar me escutando. No dia 8 de dezembro, que a Ana Clara teve aqui, ela pegou o microfone, deixa eu procurar aqui, aleluia, quem está entendendo aí, dá glória a Deus. Oh, aleluia. Ela pegou o microfone e ela diz a seguinte palavra assim, ó, Deus mandou dizer, agora 8 de dezembro, aquele dia, ela pegou o microfone e disse, Deus está mandando dizer, vai nascer, vai crescer e não vai minguar, não sei o que é, Deus está mandando dizer, vai nascer, vai crescer e não vai minguar. Depois o diácono Marco Antônio vai contar o testemunho aqui, porque é dele. Ele estava preocupado, a esposa grávida, os médicos preocupados que a criança não pegava peso, achando que ia nascer morta, que não ia acontecer, mas ele tomou posse dessa palavra, da noite para o dia ela ganhou 900 gramas, coloca a foto dela com 47 dias, porque Deus faz milagre. Mas quando o milagre não acontecer, tu continua, tu persevera, ou tu abandona. Pode tirar a foto. Porque nós gostamos de pregar, e eu prego também Atos capítulo 12, que fala que Pedro estava dormindo, e a igreja orando, e o anjo veio, e quebrou as correntes todas, e Pedro libertou Pedro. Só que você esquece que os primeiros versos, antes do anjo descer e libertar Pedro, a espada de Herodes arrancou a cabeça de Tiago. Mas Pedro continuou dormindo. Imagine você no lugar de Pedro, dormindo, pensando, Tiago,
que teve comigo lá quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Tiago, que teve comigo no Monte da Transfiguração, juntamente com João, está morto, decapitado. Pedro está preocupado? Não, Pedro está dormindo. Isso que é sucesso. Não importa se vai morrer ou viver. Eu já citei aqui 1:21. Para mim o viver é Cristo. Ontem eu passei um dia muito atribulado, né? Eu tenho um carinho especial pelo irmão Humberto, por todos, mas tem pessoas que a gente tem mais contato. E quando fiquei sabendo, meu irmão, né? A gente fica desesperado como toda a igreja, né? E na hora, tem hora a gente que é pastor, recebe cada um. A irmã Micaela me mandou: pastor, estou dizendo porque todos já estão sabendo, vai ter que amputar a perna do Humberto. O que você responde para uma irmã que diz assim: vai amputar a perna do meu esposo? Ah, pastor, o pastor Zacarias falou que eu concordo. Nós falamos: melhor perder a perna do que a vida, é o que mete, tá, mas se coloca no lugar. Eu só falei: irmã, o que eu posso fazer? Orar por vocês. Eu estava terminando de almoçar umas 2:40, falei: olha só, Débora, vou responder o quê? Para a irmã Micaela. Aí quando foi à noite, eu estava orando, o Espírito Santo falou, fez eu lembrar disso. E a palavra que veio é essa: mesmo que corte a perna, pode cortar a perna, mas não corta 1 centímetro do propósito de Deus. Continua. Pode acontecer coisas que saem fora do seu plano, mas não sai fora do plano e do projeto eterno de Deus, porque Deus trabalha com propósito. Eu estou aqui parado em Filipenses, que disse: lá em Filipos a cadeia abriu, houve terremoto. Em Roma não teve, mas Paulo continuou. E Deus está dizendo: continua, continua. Eu vou continuar pregando. Mas olha só, vem na minha mente aqui, eu quero só cantar aqui. Cante aí, Débora. Você não vai parar. Dá uma nota aí, David. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu já vou encerrar, mas cante. Você não vai parar. É a ordem de Deus, no encerramento desse seminário. Pois a ordem é chegar do outro lado. E você vai chegar. Você vai chegar. Você não vai parar. A palavra de Deus está saltando. Você não vai parar. Vai chegar. Você não vai parar. Olha Jesus dizendo: eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Quem sente a presença dele, mesmo que eu sofra, mesmo que haja lutas, receba o fortalecimento de Deus. Levante a sua mão. Levante a sua mão, receba o fortalecimento de Deus hoje na sua vida para prosseguir. Hoje é apenas o 45º dia do ano de 2024. Você já enfrentou lutas esse ano que você não imaginava, dificuldade esse ano que não imaginava. Tu está pensando: Deus, me dá uma direção, Deus, me dá um caminho, Deus, o que eu vou fazer? Eu estou sem escolha. Aí Deus te trouxe esses 5 dias, e para você ouvir durante todos os dias que o céu é uma realidade, que nós vamos chegar lá. E está encerrando esse dia, até que chegue lá. Continua, continua, continua. Mesmo que eu sofra, olha só, mesmo que haja luta, nada vai impedir, nada vai me impedir de chegar ao céu. Chegando lá, muito breve, cante. eu quero ver a face do Senhor Jesus, do Rei dos Reis. Sei que não vão mais chorar, pois dos meus olhos toda a lágrima Deus enxugará. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa.
continuar. Nós vamos continuar. Nós vamos perseverar. Sabe por quê? Permita-me, entenda a colocação que eu estou fazendo. Por favor. Não quero desmerecer ninguém. Me entenda, por favor. Não tire a minha palavra fora do contexto. Sabe por que você vai continuar? Porque Paulo está dizendo aqui, verso 6: aquele que em vós começou a boa obra. Meu irmão, só é possível perseverar porque tu já iniciou uma caminhada, tu já está na caminhada, e essa caminhada que você está como igreja do Senhor, o autor desse projeto, meu irmão, olha só, o autor desse projeto, entenda a colocação que eu vou dizer. Nós respeitamos todos, né, que passaram antes de nós, e dizemos, e contamos a história de Daniel Berg, de Gunnar Vingre, algo de festa que começou a igreja em Belo Horizonte, pastor Anselmo Silvestre, os nossos ancestrais pioneiros, sim. Mas eu quero que você entenda, meu irmão, que é antes da fundação do mundo. O autor desse projeto, eles só foram um meio, porque se eles não quisessem, Deus não obrigaria, Deus levantaria outros. Eles foram só o meio para que a obra iniciasse, porque o dono dessa obra, Paulo está dizendo, quem começou foi Deus. Deus que é o dono dessa obra, Deus que é o dono desse projeto, Deus que é o autor do projeto chamado igreja. Ele que começou, e tudo aquilo que Deus começa jamais vai à falência. Tivemos há 4 anos atrás a pandemia, empresas milionárias foram à falência, empresas milionárias acabaram. E eu quero dizer mais, você nunca vai ver o máximo que tu vai ver que vamos ver nos dias atuais. São empresas aí, algumas centenas de anos, eu já vi até 500, 600 anos, quando está lá, desde 1500, desde 1400 ou 366, tudo bem. Agora me mostra uma empresa, me mostra algo que funciona há 2000 anos, quando a igreja começou, foi fundada no Calvário, inaugurada no Pentecoste. Ei, meu irmão, uma pandemia como teve aí, milhares foram à falência, mas nós temos no nosso campo aqui, igreja com 10 membros, que pagamos aluguel e continua lá aberto, porque o dono dela não é a Decurvelo, não é apenas o CPF do pastor, o dono dela é Jesus. É Ele. Continua porque o autor é Ele, porque a obra é dele. Aleluia. Permite-me dizer aqui, fazer uma pequena ilustração. Aproximadamente ouvi uma história de uns 20 anos atrás, daquela famosa corrida que acontece todo 31 de dezembro em São Paulo, corrida São Silvestre. E aquela corrida lá todos podem participar, não é verdade? E sempre é os nigerianos, né, que ganham, né? Lá os pessoal de Moçambique, né, Bissau, mas todo mundo participa. E há 20 anos atrás, conta essa história de que um homem com uma perna mecânica estava aquecendo para entrar na corrida. E aí o repórter perguntou, mas você vai competir? Vou fazer o percurso todo. E aí começou a corrida, logo foi distanciando, e o rapaz está vindo lá atrás, devagar e sempre. 4 horas depois que acabou a corrida, vencedor pódio, o mesmo repórter está pegando os cabos, está juntando a cana para ir embora. Vê o rapaz chegando na linha de chegada e disse, ganhei, venci. Ele disse, você está doido, cara, tem 4 horas que acabou a corrida. Aí o rapaz da perninha mecânica disse, não, você não está entendendo, a vitória nem sempre é dos que chegam primeiro, a vitória é de quem chega. Você está entendendo? Talvez você precisa de libertar-se das comparações. Você está olhando quem nasceu de novo, depois de você, quem é mais novo que você. Você está se distraindo com quem está passando por você. Tu está preocupado com a vida alheia e tu está esquecendo da sua caminhada. Liberte-se das comparações. A vitória aqui no mundo espiritual da igreja não é quem chega primeiro, não há competição, quem é melhor, quem é pior, quem é o cara, quem vai primeiro, não, é quem chega, continua. Se liberte das comparações.
comparações. Para de comparar você com as pessoas da sua direita, à sua esquerda, com fulano, com ciclano, e achar que tu está parado no tempo, que fulano prosperou e você não, ciclano prosperou e você não, fulano está com mais seguidor no Instagram que você, tem mais engajamento que você. Se liberte disso. Isso é artimanha maligna. Olha quem você era há 10 anos atrás e quem você é hoje. Você melhorou. Tá dúvida? Compartilha a foto das lembranças do Facebook aí para nós. Que nem que seja nas fotos você está melhor. Sim ou não? Sim ou não? A prosperidade é você comparar com você mesmo. Em 2024 você está melhor que a 2020. Tu venceu a pandemia. Tu está vivo. Tu venceu o pós-mundo pandêmico. Tu está aqui dando glória a Deus. Tu venceu 2023. Tu está no 2024. Tu está caminhando. Então continua. Eu tenho que encerrar. Eu estou dizendo então, vencedor não é quem termina, melhor, não é quem chega primeiro, é quem termina. Então se liberte das comparações. Segundo, se liberte do passado. O teu passado não pode ser seu estacionamento. Tem pessoas estacionadas no passado, e Paulo está dizendo isso. Eu não alcancei, mas uma coisa faço, esquecendo-me do passado para trás e avançando. O seu passado não pode ser seu estacionamento, apenas a sua referência, e ainda mais, a prova da sua prosperidade. A prova da sua prosperidade é você lembrar do passado e dizer: olha quem eu era e olha quem eu sou, olha o que Deus fez na minha vida, e aleluia, e se continue, porque em 2025, olha aqui, infelizmente tem gente que esteve aqui no primeiro seminário de 2015, 2016 o segundo, e não está aqui mais, né? É verdade, talvez alguns faleceram, outros mudaram, foram para outra denominação, mas tem muitos que desviaram, infelizmente, não perseverou. Deve ter alguém que estava aqui no incendiado pela palavra, só que foi incendiado e virou cinza, não perseverou. Mas levante a tua mão aí, porque eu quero crer que todos vocês que estão aqui vai estar no carnaval do ano que vem. Na Sapucaí não, pulando carnaval não. Tu estarás aqui. Tu estarás aqui. Continua. Se liberte do passado. Tenha ciência das suas deficiências.